Fala galera, vamos receber mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Reviravolta, reunião confirmou, Flamengo e Igor Coronado têm novo capítulo para a contratação. Igor Coronado ganhou campanha da torcida nas redes sociais, com a torcida levantando a hashtag Coronador no Flamengo. Diretoria negou Coronado, mas tudo pode mudar. O Flamengo chegou a recusar a chegada de Igor Coronado, meia que está de saída do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, e gostaria de jogar no futebol brasileiro. Após a repercussão negativa da decisão, o caso de ter reviravolta. Segundo informações do site Torcedores, o meia terá seu nome discutido pelo Flamengo em reunião do Conselho de Futebol do clube, nesta segunda-feira 5. Com rica carreira em mercados alternativos, ele procura um time no Brasil pela primeira vez. Igor Coronado ganhou campanha da torcida nas redes sociais, com a torcida levantando a hashtag Coronador no Flamengo entre as mais debatidas no X, antigo Twitter. Na semana passada, tamanha era a vontade de ter o meia. Igor Coronado tem 31 anos e está há 3 temporadas no Al-Ittihad. Ele foi um principais jogadores do time mesmo após a chegada de craques europeus no futebol árabe, mas perdeu espaço com Marcelo Galhardo. Igor Coronado no Flamengo? O Flamengo esteve no mercado para a contratação de mais um meia de criação. Apesar disso, a decisão teria sido tomada para focar em outros atletas que estão no elenco e são mais jovens, como Matheus Gonçalves, Lohan e Vitor Hugo. Além disso, o clube está priorizando a contratação de jogadores para o sistema defensivo e também o ataque. Léo Ortiz tem sido o favorito para a zaga, enquanto para a ponta não existe consenso. A diretoria abriu negociações para ter Gustavo Scarpa, que acertou com o Atlético Mineiro, e Evander, do Portland Timbers, em outras oportunidades, o que irritou alguns torcedores na recusa por Coronado. A expectativa é que Coronado rescinda seu contrato e fique livre no mercado nos próximos dias. Outras equipes do futebol brasileiro estão de olho na situação do jogador e também podem fazer uma proposta. Botafogo x Flamengo, arbitragem definida. Yuri Elino será o árbitro da partida entre Flamengo e Botafogo, na próxima quarta-feira 7. Rodrigo Nunes de Sá comanda o VAR na partida, que promete fortes emoções para os seus torcedores neste meio de semana. Rodrigo Nunes de Sá é o árbitro que já prejudicou o Flamengo em vários momentos e que protagonizou a cena do puxão do braço do Pará. Alguns torcedores não gostaram da escolha e lembraram de outro lance. Ele também comandou o VAR do clássico contra o Vasco neste domingo, 4, e ignorou a cotovelada no rosto que Gerson recebeu. A decisão foi um consenso entre as diretorias. Bruno Spindel concordou, e parece ter esquecido os erros do árbitro. O lateral Matias Vina teve seu nome publicado no BID nesta segunda-feira 5. O uruguaio está em fase final de transição física após lesão no joelho. Apesar disso, ainda deve ficar de fora do clássico. Quentinha de segunda-feira, 05/02. Situação envolvendo Vina chega ao conhecimento do Flamengo. Lateral esquerdo foi regularizado e já tem data para realizar primeira partida com o manto sagrado. Flamengo tropeça e empata com o Vasco. O time principal do Flamengo fez apenas 3 jogos oficiais até o momento. Depois de realizar pré-temporada nos Estados Unidos, onde também recebeu o recém-contratado Matias Vina, o rubro-negro voltou ao Brasil. Na semana passada, o Fla foi até Belém do Pará e venceu o Sampaio Corrêa por 2-0. Apesar da partida ter sido realizada longe do Rio de Janeiro, o duelo era válido pelo Campeonato Carioca. No último final de semana, o grande teste deste começo de temporada, Clássico dos Milhões, no Maracanã, com o mando de campo sendo do Vasco. O embate terminou em um empate sem gols. Com as chances criadas e até mesmo o pênalti perdido por Gabigol, o Fla deixou o campo com gosto amargo. Para muitos, o resultado pode ser considerado como um tropeço do time comandado por Tite. Tite pode ter novidade no Carioca. Agora, o Fla se prepara para a sequência do estadual. O próximo compromisso é outro clássico, desta vez diante do Botafogo, no Maracanã, com o mando do Fla. A partida está marcada para quarta-feira 7, às 21h30. Ainda não será o momento de Matias Vina fazer sua estreia com o manto sagrado. O lateral esquerdo se recupera de lesão no joelho e está em fase final de recuperação, fazendo trabalhos específicos no CT. Segundo o GE, há uma expectativa de que Vina esteja à disposição de Tite no dia 10, sábado, contra o Volta Redonda, mais uma vez no Maracá. O uruguaio foi uma das 2 contratações feitas pelo Mengão em 2024. Vina deve estrear pelo Flamengo.
Contratado junto à Roma da Itália, Vina custou 8 milhões de euros, cerca de 42,8 milhões de reais, aos cofres do Flamengo. Ainda há a possibilidade do Fla pagar mais 1 milhão de euros, 5,3 milhões de reais, caso o atleta atinja algumas metas. No momento, Tite conta apenas com Ayrton Lucas como lateral esquerdo de origem. A disputa de Vina estaria fácil, levando em consideração o esforço que o mais querido fez para garantir a sua contratação. Na classificação geral do Campeonato Carioca, o Flamengo ocupa a sexta colocação com 9 pontos conquistados. Até o momento, a posição não preocupa, mas um sinal de alerta foi ligado internamente. Por falar em contratação, o Flamengo acredita que a situação de Léo Ortiz será resolvida nesta semana. Isso porque a janela de transferência dos principais países europeus foi fechada na última quinta-feira. Sendo assim, é muito provável que Ortiz fique no Brasil e o Fla tenha mais tranquilidade para costurar um acordo junto ao Red Bull Bragantino. A expectativa é que o final seja feliz para o Mengão. Flamengo toma decisão imediata sobre Léo Ortiz e novo cenário agita bastidores. Zagueiro é prioridade no Mengão e cartada definitiva vem à tona. Rubro-negro e as movimentações por reforço. O Flamengo iniciou a temporada de 2024 com apenas 2 nomes fechados como novas contratações na Gávea. Até o momento, o rubro-negro garantiu as chegadas de Nicolas de la Cruz e Matias Vina, porém, nos bastidores do clube, as movimentações seguem com força. Além de ter que monitorar a situação de Gabigol, já que a renovação do camisa 10 da Gávea ainda está em suspenso, o mais querido tem outro caso no topo da lista de suas missões. Trata-se da negociação com o zagueiro Léo Ortiz. O jogador está em conversas com o Mengão desde o final da temporada de 2023, porém, as tratativas encontraram diversas barreiras para ser concretizar a transferência, mesmo com o defensor querendo atuar no Fla. Entretanto, o rubro-negro não desiste de fechar a contratação e nesta segunda-feira 5, veio à tona uma movimentação traçada para tentar destravar os problemas e colocar um ponto final na novela envolvendo o defensor do Bragantino. O que o Flamengo decidiu sobre Léo Ortiz? Segundo o portal Coluna do Fla, a direção do Flamengo vai se reunir com os representantes de Léo Ortiz entre esta segunda-feira 5 e terça-feira 6. Contudo, a mobilização tem uma missão certeira. Isso porque nos bastidores do Mengo, a ideia de se reunir com os representantes independe da contratação. O que a diretoria pretende é finalizar as conversas de uma forma oficial, fechando a transferência ou mesmo encerrando as negociações. A negociação pelo zagueiro começou com o Bragantino pedindo algo em torno de 12 milhões de euros, 64,1 milhões de reais, mas depois, abaixou o preço para 10 milhões de euros, 53,4 milhões de reais. Como Léo Ortiz se posicionou com o desejo de atuar pelo Mengão, a direção rubro-negra se anima com uma possível negociação ao qual desembolse cerca de 8,5 milhões de euros, 45,4 milhões de reais. Uma novela chamada Léo Ortiz. Aliás, o empenho do mais querido em reduzir o preço de Léo Ortiz é uma das situações que geram impasse nas conversas. Tanto que o Bolavik Brasil apontou a irritação da equipe paulista com a postura de Marcos Braz sobre o zagueiro. Léo Ortiz está sendo monitorado de perto pela Gávea, já que o Campeonato Paulista iniciou e o zagueiro foi inscrito pelo Red Bull Bragantino. Porém, o fato do jogador ter ficado no banco de reservas na última rodada do Campeonato Paulista chamou atenção. Mas o Mengão também abriu outras frentes, pois deseja reforçar seu sistema defensivo, mesmo com sua dupla de zaga sendo bastante elogiada, como é o caso de Léo Pereira, que teve um ótimo desempenho contra o Vasco no último domingo, 4. Braz toma atitude polêmica sobre torcida do Flamengo e Justiça responde de imediato. Vice-presidente do Mengão requisitou medida por conta do processo que responde. Clássico no Maracanã deixou decepção no ar. No último domingo 5, o Flamengo encarou o Vasco pelo Campeonato Carioca e ficou apenas no empate de 0-0 contra o rival, no clássico disputada no Maracanã. Agora, o Mengão está na sexta colocação do estadual com 9 pontos. O resultado da partida poderia ser diferente, já que Gabigol desperdiçou um pênalti, com cobrança irreconhecível facilmente defendida pelo goleiro Léo Jardim, fato que irritou bastante a nação. O desempenho no clássico deixa a situação do camisa 10 da Gávea ainda mais complicada, já que pode reverberar nas conversas sobre a renovação de seu contrato com o rubro-negro, como explicou o jornalista Mauro César Pereira. No entanto, além do cenário vivido por Gabigol, outra situação tomou os corredores do clube nesta segunda-feira 5. Após notícia publicada pelo portal Coluna do Fla,
que revelou uma situação de bastidores sobre a briga que o dirigente se envolveu com um torcedor, em setembro de 2023. O que Marcos Braz pediu? De acordo com a apuração do portal citado, Marcos Braz pediu para que torcedores, membros de organizadas, sejam investigados por perseguição, no contexto do processo que responde por agredir Leandro Campos. Porém, o promotor do caso não viu razoabilidade para determinar o pedido de Braz e negou a solicitação. Importante lembrar que no final de janeiro de 2024, um vídeo veio à tona, mostrando o início da confusão e deixando Braz em xeque quanto ao que motivou a briga. Na época, Braz se pronunciou alegando ter sido provocado. Eu estava com 3 meninas, uma filha de Braz, comprando um presente para minha filha. E o cara começou a me agredir verbalmente. Um absurdo, afirmou o dirigente do Mengão em setembro. Além de ter que resolver sua situação sobre o processo, Marcos Braz tem vivido sob inúmeras críticas da torcida do Fla. Isso porque a nação está insatisfeita com a postura do clube no mercado da bola e pede contratações. Braz segue negociando no mercado. Para a temporada de 2024, o Flamengo contratou apenas Nicolás de la Cruz e Matias Vina, 2 nomes de peso, mas que podem ser insuficientes na intensa temporada que a equipe treinada pelo técnico Tite tem pela frente. Aliás, sobre a chegada de novos nomes, o clube da Gávea tem uma fixação. Trata-se do zagueiro Léo Ortiz, que há tempos negocia sua transferência, porém, diversos problemas nas conversas com o Red Bull Bragantino impedem o desfecho positivo pela contratação. Braz pretende abaixar o valor sobre Léo Ortiz e irritou a equipe paulista. O dirigente chegou a escancarar o objetivo na mesa de negociações, ao afirmar que tem a missão de abater a pedida do Bragantino. Di Maria pode fechar com o gigante do futebol brasileiro. Atacante está de saída do Benfica e quer retornar à América do Sul. O atacante Ángel Di Maria está vivendo os últimos meses de seu contrato com a equipe do Benfica, de Portugal. Com seu destino em aberto, muito tem se especulado sobre uma possível volta do argentino ao futebol sul-americano. Ele não esconde o desejo de voltar à América do Sul, e tem conversado com algumas equipes do continente nas últimas semanas. Neste domingo 4, o mágico resolveu dar o seu sinal positivo e pode acabar reforçando um gigante do futebol brasileiro em 2024. Flamengo quer Di Maria. O Flamengo tem interesse na contratação do atacante Ángel Di Maria para a sequência da temporada. O argentino tem interesse em atuar no futebol brasileiro, e teria dado ok aos seus agentes a abrir conversas com equipes do Brasileirão. De momento, o principal interessado na aquisição do jogador é o Flamengo. Apesar do interesse, não existe nenhuma proposta oficial pelo atacante de 35 anos até então. A equipe sabe que é um negócio difícil, mas mantém as esperanças na chegada do veterano. Além do time brasileiro, o Rosário Central, da Argentina, também surge como principal interessado na aquisição de Di Maria. Ele é abertamente torcedor da equipe, e isso pode pesar a favor dos hermanos. E você, torcedor? O que você acha da situação de Di Maria no Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários.